Amém? Podemos assentar. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho tantos amigos aqui, está também me acompanhando, ainda não foi apresentado, pastor Iron da Batista Shalom, que é um amigão, certo? Robinho, que é um parceiro do meu ministério, e eu sempre sou muito grato às oportunidades que Deus tem me dado. Deixa só para você entender um pouquinho. Por muito tempo eu vivi uma crise ministerial, porque meu pai era assembleiano, por muito tempo diácono e porteiro da Assembleia de Deus, e eu muitas vezes ia visitar a igreja, e eu convivia naquele ambiente com pregadores, via ao longe, não tinha nem como me aproximar, mas pregadores extraordinários. E eu sonhava um dia em ser um estilo daquele pregador, sabe? O camarada com a voz mais posicionada, aquele ambiente espiritual extraordinário. E o pessoal chorando, pulando, vibrando. E esse foi o modelo que eu vi pela primeira vez. E eu me encantei. Só que eu me converti anos depois. E comecei a receber um modelo de Deus que contradizia. Ninguém chorava, o povo ria. Ao invés de convidar alguém, vai lá na igreja que vai um homem de Deus, vai lá na igreja que tem um pastor engraçado, que vai lá. E eu falava com Deus, não é isso que eu quero. Eu quero o pregador do fogo. Eu quero a visão, a revelação, a cura. É isso. Mas Deus não me deu. Por algum tempo eu não queria fazer esse modelo. Mas depois eu descobri que esse modelo não era o único. Porque a multiforme graça de Deus nos dá condições de conversar com todos. E como Deus quer alcançar todos, os princípios permanecem os mesmos, mas a didática às vezes pode ser variada. Se você pensa que não pode piorar, eu tenho mais notícia ruim para te dar. Porque meu pai engravidou minha mãe quando ela tinha 14 anos e tinha vindo da Paraíba. E aí, foi basicamente um escândalo. Ele já era casado, pai de 2 filhos, e posterior a esses 2 relacionamentos, papai teve mais 6. 8. Me deram para 5 famílias diferentes. E eu fui vivendo sem um padrão, sem um modelo. E no final de tudo isso, Deus me entrega não apenas um ministério com humor, mas de família. Eu esperava falar de qualquer coisa, de dores, de abandono, mas nunca de casamento. Sou casado hoje há 29 anos, louvado seja o Eterno, com a mesma mulher. Papai já foi para a glória em abril, querendo casar de novo. Quero ir com essa minha esposa, se possível for, fazendo todos os meus esforços e o dela, até a morte. Ou na alça, ou no caixão. Prefiro eu ir na alça, lógico. Deixa ela, até para que ela não sofra, coitada, com a minha perda. Amo-a tanto que prefiro que ela vá primeiro. E talvez seja um dos segredos ou um dos ingredientes que acabaram dando notoriedade ao meu ministério. O primeiro assunto, família. O segundo, um ambiente agradável e leve para se falar de problemas. E o terceiro e mais importante, uma missão dada por Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O tema da minha mensagem
hoje para você. Talvez ela seja muito mais informativa e tenha o propósito de alcançar os solteiros. Quem ainda não casou, levante a mão. Vou brincar com você não, só quero te identificar para mim saber. Porque tem gente que tem medo de levantar, que às vezes o preletor é engraçadinho e diz que quer casar você. E não é nada disso, não estou querendo ser o mal. Levante a mão. Isso. Deus te abençoe, você está num lugar muito importante. O tema da minha mensagem é perigo. Casamento exige alto nível de atenção. Para você que já casou, meus sentimentos. A informação vai funcionar como terapia, ok? Quando nós olhamos para uma sociedade, nós vamos encontrar 3 instituições, ainda que o casamento hoje, infelizmente, a nível jurídico, não seja mais visto como uma instituição, mas como um contrato. Isso me deixa muito triste, eu confesso, mas eu ainda gosto de tratá-lo dessa forma, que é assim que nós, colegas, tratamos. Mas 3 instituições, para mim, são fundamentais para a saúde de uma sociedade. Primeiro, família. Segundo, sistema de ensino. E terceiro, sistema religioso. Quando nós olhamos para essas 3 instituições, família, o sistema de ensino, que eu não gosto de chamar de educacional, porque o sistema não tem função de educar. Educar é família. Entendeu? Nós vamos para a escola para sermos ensinados. Por isso que, às vezes, um professor pode chamar um pai e ele nunca vai dizer para o pai: olha, seu filho aqui na igreja se comporta como não tem conhecimento, como alguém que não tem conhecimento. E o que o pai vai dizer? Exatamente por isso que eu mandei meu filho, para que ele adquira o conhecimento. Mas o professor pode chamar o pai e dizer: seu filho não tem educação. O que o professor está dizendo? Educação não é função minha, é sua. Quando nós olhamos essas 3 instituições, o que elas, inevitavelmente, vão preparar o indivíduo que ocuparão os cargos de alta relevância numa sociedade. A academia vai formar o profissional, mas são os valores que esse indivíduo recebeu ao longo de sua história que vai determinar o desempenho e a postura que ele vai tomar mediante ao longo da sua vida. Por isso essas 3 instituições, família, igreja e sistema de ensino, são tão atacados pelo mal. Isso se ampliou de uma forma tão grande que hoje esse mal, ele busca atacar a primeira etapa do indivíduo, a primeira infância, o início de tudo, nas escolas de base, porque o ataque é de um estrategista que sabe que a palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, ensina a criança, porque ele cresce e não se desvia dele. Deformar alguém na matriz é o segredo, e formar alguém na matriz é o segredo. E onde é que hoje eu só vou me deter, não vou falar do sistema de ensino e também não vou falar da igreja. Meu propósito aqui hoje é falar da família. E onde é que uma família é formada? Onde é que um novo núcleo familiar se forma? No casamento. Por isso eu quero começar daqui, certo? O que é o casamento? O casamento, e eu vou tratar como instituição, é uma instituição criada por Deus com o poder de unir 2 pessoas até que a morte os separe. Entendeu? Tu que não casou, antes de casar, descubra. Vou casar para quê? Para viver até que a morte. Você que já casou está só esperando. Quem vai primeiro? Certo? Se nós olharmos para isso, nós vamos entender
que se a base, a formação é o novo casamento, é como um homem deixa um lar para se unir, uma mulher que deixa um outro lar. Ambientes que treinaram pessoas dando valores, princípios, horários, hábitos alimentares, de forma totalmente diferente. Por isso que criança não pode casar. Não é apenas porque não tem maturidade, né, sexual, mas porque não tem maturidade emocional. Tem casal que me procura no gabinete querendo um conselho, eu não dou. Eu tenho um baleiro no meu consultório, ou no meu gabinete, que tem uns pirulitos. Tem casal que é tanta infantilidade que eu giro o baleiro, pego 2 pirulitos, dou um para cada um, vai para casa, chupa o pirulito, neném. E volta aqui quando tiver algum problema sério, porque isso é infantilidade. Casamento é para gente madura, que vai ter que aprender. Relacionamento interpessoal é tão desafiador que 60% dos 10 mandamentos só fala disso. Como você lida com o pai, como você lida com o que o próximo tem, como você lida com testemunho a respeito do próximo. Porque é desafiador. Certo? Então, o casamento, seja ele feito no catolicismo, no protestantismo, no ateísmo, no judaísmo, no islamismo, certo? No budismo, no esoterismo, onde quer que você casou, o casamento deu autoridade de unir você a essa pessoa até que a morte o separe. Porque quando alguém lê o texto, o que Deus uniu, o homem não, o que a pessoa pensa? Deus não uniu. Porque eu não casei na igreja, uniu, porque o casamento tem autorização. Segunda coisinha que uns engraçadinhos gostam de falar de casamento. Casamento não precisa de documento. Na Bíblia não tinha documento. Pois é, na Bíblia também, no início não tinha documento de terra. E você hoje compra uma terra sem documento? Compra um carro sem documento? Então não pode casar sem documento, tem que casar. Ou seja, o documento serve para te ajudar naquilo que te convém. Ok? É assim que funciona. Se você gosta ou não, aí é outra história. Reclama na administração. É assim que funciona. Então eu preciso mostrar a você que casamento existe um alto nível de atenção. Vamos lá. Só olhar no grande inimigo do casamento, para nós entrarmos na mensagem. Divórcio. Pastor, por que é que nós temos tantas pessoas se divorciando? É fácil essa. É só trocar a pergunta. A pergunta certa não é por que as pessoas se divorciam, e sim por que é que elas se casaram. Porque o divórcio só acontece quando a força empregada para separar é maior do que a empregada para unir. Você entende? Por que grande parte de nós não nos separamos? Porque os nossos valores, princípios, motivações são fortes. Aí chega as crises, chega o problema, você chora, você fica triste, você fala, eu vou jogar tudo pro alto. Mas aí a força te prende. Eu já vi casal tentar se separar por causa de uma lata de sardinha. Estou falando sério. Uma vez me ligaram, me pedindo para ir correndo numa casa que o marido estava arrumando as coisas para ir embora. Peguei meu carro, saí de casa, na época tinha um pedágio que cobrava R$ 7,50. Eu pagava para ir e para voltar nessa casa. Só para eu ir lá, só de pedágio foi 15, sem falar a gasolina. Quantas latas de sardinha? Na época eu não comprava. Mas até então eu não sabia, achei que o motivo era grave. Cheguei lá e a mulher chorando. Abriu a porta, falei, cadê ele? Tá lá, pastor, arrumando as coisas, jogando tudo dentro da mala. Aí eu falei, opa! Aí veio ele. Ô, pastor, desculpa. Tô indo embora, pastor, chega, acabou. Eu falei, mas o que houve? Ela te traiu? Te traiu o quê, pastor? Então o que houve? Ah, pastor, cheguei com fome, ela não fez comida.
Aí eu peguei uma lata de sardinha, dei uma pancada em cima da mesa. Ela veio e começou a falar que quando ela fazia comida não tinha fome, e quando eu tinha fome ela não fazia comida. Eu estou cansado disso, eu vou embora. Eu falei, então vocês estão brigando por causa dessa lata de sardinha? Eu falei, você é louco, irmão. Abre que eu como. Vou tirar essa sardinha. Aí ele começou a rir. E ela também. Nem me deram a sardinha. Não abriram, não. Deve ter comido junto, que normalmente vem duas, né? As pessoas não estão casadas com a pessoa errada. As pessoas estão agindo de maneira errada ao lado da pessoa certa. Então eu quero te mostrar hoje que você precisa saber algumas coisas, e a primeira delas, o casamento é muito sério. Essa banalização é besteira. Você tem que aprender, você não é obrigado a casar. Olha como é que o texto bíblico é maravilhoso. Não é bom que o homem esteja. Então esse texto não diz que é obrigatório. Ah, pastor, mas eu tenho que casar para fazer sexo. Menino, depois que tu casa, tu faz tão pouco que é melhor arrumar outro motivo. Estou querendo desanimar você não, mas certo? O motivo é muito fraco se seu casamento for para legalizar sua vida sexual. O motivo é muito fraco se você quer casar para sair de um lar dominador e opressor. O motivo é muito fraco se você quer dar uma satisfação para a sociedade, para a igreja, para a sua família, para seus amigos. O motivo de um casamento deve ser amor. Mas pastor, eu tenho medo de casar. Quem não tem é louco. Claro que você tem que ter. Pastor, que tipo de dúvidas eu devo ter em torno de um casamento? Algumas importantíssimas. Se você acha que ao se casar você não pode ter dúvidas, você está enganado. Por exemplo, será que vai estar chovendo no dia do meu casamento? Será que vai dar certo esse negócio? Onde será que nós vamos morar? Meu Deus, tão difícil. Será que nós vamos ter filhos? Mas você não pode ter. Será que eu quero casar? Será que eu gosto? No casamento tem dúvidas que são pertinentes, sim. Mas tem coisas que não são aceitáveis. Esses dias um cara falou comigo, pastor, eu estou com um casamento marcado e não tenho certeza se eu quero me casar. O que você acha que eu falei para ele? Não casar. Nossa, pastor, puxando os outros para trás, eu estou empurrando para frente. Um cara que não sabe se quer casar e vai casar, ele corre o risco de casar, gente. Não é assim, eleição. Daqui a 4 anos, acabou o mandato. Daqui a 8 anos, acabou o mandato. O casamento é para sempre. Então, solteiro, segura essa aí, querido. Você está no lugar mais importante da sua vida hoje, aqui e agora. As ferramentas que Deus vai te dar, você só casa e se dá mal se quiser. Entendeu? É muito importante. Por isso que eu estou me detendo aqui, né? Já eu já vou te dar outras informações. Mas é muito importante você entender o que é o casamento. Então, que fique na sua memória. Uma instituição que une você a outra pessoa. Certo? E digo aqui de gênero diferente. Para viver até que a morte. Posso ouvir um amém da igreja? Isso aí. Como eu vou entrar nele? Aí o negócio já começa. Já eu vou falar da família. O que a Bíblia diz sobre entrar num casamento? Primeiro, parábola das 10 virgens. Vai te ajudar bastante a entender. O noivo vem buscar uma noiva de noite. Já achei esquisito, mas tudo bem, é para ele. Certo? Lá vem ele, mas a Bíblia diz que ele só pega a noiva que tem lâmpada, sim ou não? Porém, acesa, porque as outras também tinham lâmpada, só que estava apagando.
A Bíblia está dizendo uma informação preciosíssima. Quer entrar num casamento, entre num casamento que tenha luz, conhecimento. O noivo vinha para pegar a mulher de lâmpada acesa, e a de lâmpada apagada ficava na pista. O que a Bíblia está dizendo? Não case no escuro. Ausência de conhecimento, sabe nada da pessoa. E pior, usa a exceção para firmar a regra. Sabe? Ah, pastor, não concordo com isso não, que eu casei, pouco conhecimento tinha com a minha esposa e nós vivemos 40 anos juntos. Primeiro, porque os valores eram bem diferentes se você tem essa quantidade, ou esse tempo todo. Segundo, que é muito importante você avaliar, isso é exceção, não é regra. A regra é, quem brinca na hora da escolha, acaba sofrendo sérias consequências. Você precisa, eu vi um caso muito interessante anos atrás. O cara muda para uma cidade, começa a trabalhar numa pequena empresa, numa cidade de interior, e de repente ele conhece uma moça. Os dois começam a namorar, e com 3 meses, eles já estão morando juntos. E ele saía para trabalhar, e um belo dia, a empresa requereu dele uma documentação, e ele precisou sair fora do horário. E quando ele está voltando para casa, ele vê a esposa dele, de braços dados com outro homem na calçada. Me parece que de mão dada, alguma coisa assim, eu não lembro. Né? E aí ele ficou tão irado com aquilo, com aquela traição, que ele foi em casa, pegou a arma, voltou, ainda pegou os dois no caminho, e ele veio por trás, botou a arma na cabeça do homem e disparou. O homem cai e a mulher começa a gritar, desesperada: você matou meu irmão, você matou meu irmão, você matou meu irmão. O irmão dela morava longe, morava fora da cidade, e veio para visitar a mãe, passou na casa dela para fazer uma surpresa. E ele sequer conhecia a família dela. E os dois viviam casados. A ausência de conhecimento, isso eu estou dando um exemplo, mas a ausência de conhecimento, né, é em todas as áreas. Não sabe nada sobre a pessoa. É um assunto tão sério que você deveria fazer uma pesquisa de campo, procurar quem já namorou ele. Chega aqui, ô menina. Você namorou o fulano lá que canta no coral? Pois é, menina, estou namorando aquela peça. Por que que acabou? Ah, não gosta de trabalhar, não toma banho. Vai na casa da família dela e conversa com aquelas senhoras mais idosas que deixam escapar informações privilegiadas. Olha, minha neta, maravilhosa, uma menina de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, sabe? Mas não cozinha, não lava, não faz nada. Discípula do Batman, uma menina morcego. Você consegue entender? Recolher esse tipo de informação antes de... Aí a pessoa se casa e me procura. Ah, pastor, ele não era assim, ele se transformou. O que é isso? Transformers? Casou com Bumblebee? É isso? Não. As pessoas estão entrando num ambiente extremamente sério, de qualquer maneira. Certo? Se você vai casar, você precisa saber como entrar. Vamos lá, primeiro o casal pode te ajudar muito nisso. Deus cria o homem e a mulher de que forma? Segundo a Bíblia, nu. E hoje eu sei que eu estou numa Assembleia de Deus respeitando todos os valores. O pastorzão, eu quero trocar a palavra nu por uma palavra um pouco mais esquisita, e eu utilizo isso como forma de prender a mensagem na memória. Você vai trocar o nu pelo pelado.
Hoje eu quero uma mulher pelada perto do marido, um filho pelado perto da mulher, uma sogra pelada perto da nora, porque a Bíblia diz que foi assim que Deus criou. A palavra nu e pelado hoje não tem nada a ver com sexo, tem a ver com transparência, tem a ver com verdade. Você sabe quando a queda começa a acontecer no Éden? Não é quando o limite foi ultrapassado, que é por uma árvore, por uma fruta, ou como qualquer outra coisa que você queira usar de exemplo. É quando Eva começa a gostar de um proibido e tem vergonha de falar para seu marido que está gostando. Ali o problema se instaura, porque ela começa a se vestir. Ela continua nua fisicamente, mas ela começa a se vestir emocionalmente. Preste atenção, quantos homens aqui, levanta a mão os homens que tem certeza que é homem. Isso, é porque hoje o negócio está difícil, estou só brincando, tá bom? Quem não gosta, tem gente que não gosta de levantar a mão, que às vezes isso é chato pra caramba. Tem uns preletores que toda hora, você parece uma foquinha na igreja. Eu não vou ficar pedindo não. Mas entenda bem, qual de vocês homens, se lá onde você trabalha, tivesse uma mulher muito bonita, olhando para tu, piscando, fazendo assim. E você provavelmente já está gostando se ela for bonita, porque o hormônio não aceita Jesus. Jesus ganha o seu coração para o seu coração dominar os hormônios. E cuidado que a palavra hormônio é bem parecido com demônio. Tem gente que quando sente nem sabe a origem. Se é hormonal ou espiritual. Mas qual de vocês, debaixo de uma tentação, não precisa falar, eu só estou brincando, tá? Chegaria em casa e falaria para sua esposa assim: amor, eu te amo, mas lá no trabalho tem uma mulher, pensa numa cavala de uma mulher, olhando para mim e me dando mole. E eu estou gostando. Então, meu amor, olha, bota a mão na minha cabeça. Expulsa os gadarenos. Pede a Deus para ela ser mandada embora por justa causa. Mas tira. Qual de vocês falaria isso? Levante a mão. E a senhora não ri não. Porque lá no trabalho, um homem que sente o seu perfume, seu marido não tem nem mais nariz, não olha a sua roupa, não faz elogio ao seu cabelo, não faz nada, e lá no seu trabalho um homem que parece, que só olha para a senhora. Qual das senhoras chegaria em casa e diria: meu amor, lá no meu trabalho tem um homem, mas é homem. Não é esses projetos, não. E mulher é pior ainda, né? Porque o homem ainda é mais extravagante. O homem, se vê uma mulher bonita, e ele não tiver controle, ele faz assim, ó. Louvado seja o Eterno. Deus foi bom para alguém. Mulher? Mulher pode vir com o marido. Vem um homem bonitão lá. Olha como é que ela faz. E o homem passa. Mulher não olha para trás. Porque na primeira olhada ela escaneou o malandro. Na segunda olhada ela comparou contigo. Na terceira olhada ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou. É ou não é verdade? Eu imagino se uma nora conseguisse ficar nua perto de uma sogra e uma sogra nua perto de uma nora. Uma sogra que dissesse: minha filha, esse menino que você casou é a razão do meu viver. Sabe? Eu tenho 3 filhos, mas a minha ligação com esse, só em pensar que ele vai casar, eu já quero matar você.
porque eu estou me sentindo lesado. O que a nora vai falar? Calma, sogrinha, vamos fazer uma parceria, eu e a senhora. Vamos criar um ambiente agradável para que seu filho viva, quer aqui na casa da senhora, quer na minha. Mas as pessoas têm vergonha de falar de algumas emoções, sabe? Esse é o grande desafio. Um filho não pode ficar nu perto do pai. Pastores aqui sabem o que eu estou falando. Nós ficamos nos nossos gabinetes e pessoas entram ali falando de suas nudez, ou de sua nudez, da nudez da sua família. A gente ouve que o filho está gostando de drogas, que está gostando de alguém do mesmo sexo, que a mulher está apaixonada por outro. Nós vemos a nudez de todo mundo, mas para quem mostramos a nossa, pastor Marcial? Quando chega na hora das nossas dores, das nossas crises. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas vezes Noé viu Cã pelado ou nu? Muitas. Mas bastou uma vez que o filho visse o pai nu, que foi lá fora e contou para todo mundo. Nós teríamos muitos problemas evitados em nossos relacionamentos se pudéssemos abrir o coração para alguém que é maduro e poderia orar por nós. E muitas vezes, por que não procurar um profissional de uma área específica para nos ajudar? Segundo a Bíblia, 1 Tessalonicenses, certo? Capítulo 5, diz que todo corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. O que a Bíblia está dizendo, um ser humano é um corpo. E como corpo, ele tem necessidades materiais. Ele é uma alma. E como alma, ele tem necessidades espirituais ou emocionais. E como espírito, ele tem necessidades espirituais. Por muitas vezes, eu estou tendo algum problema com minha esposa. A primeira pergunta que eu faço: quem está aí? De onde vem esse problema? Às vezes a mulher fala assim, ó: estou cansada de igreja, cansada dessas crianças, cansada de tudo, quero sumir. Não precisa falar que a senhora já falou isso. Eu estudo comportamento há muito tempo. Se a senhora não falou isso até hoje na sua vida, no seu casamento, procura um médico, porque a senhora deve ser meio... Mas o que é? Não, sabe, eu não tenho nada. Aí o marido: como assim não tem nada? Sabe quantas mulheres gostariam de andar no carro que você anda? Morar na casa que você mora? Ter a vida que você tem? Ele está falando de coisas materiais e ela está chorando porque quer massagem no pé. Cumplicidade, carinho, olho no olho. Aí o homem fala: é essa palhaçada que você quer? Então vou parar de trabalhar e vou te dar isso. Ela não está pedindo para você parar de fazer o que você faz. Ela está pedindo para você começar a fazer aquilo que você não faz. O assunto é muito mais divertido e profundo do que você possa imaginar. Entenda isso. Como é que eu vou entrar no casamento? Eu vou entrar, né, conhecendo um pouco da pessoa. Tira alguns mitos do casamento. Primeiro, eu vou casar para ser feliz. Para com isso. Isso é palhaçada. Você não pode casar para ser feliz. Você tem que casar para compartilhar a felicidade. Ah, eu estou procurando a pessoa certa. Ela não existe. O segredo é transformar errada em certa. Ah, eu quero uma pessoa perfeita. Para casar com quem? Contigo? Se achar essa pessoa, deixa ela em paz. Não vai estragar a vida da pessoa. Como entrar num casamento? É bom saber de que escola. Você já deve ter ouvido isso, né? Nos meus vídeos rola muito isso na internet. Eles isolam. Mas você tem que saber em que ambiente a pessoa estudou e que valores ela recebeu. Você quer ver? Uma coisa assim, vamos fazer um cafezinho? Me ajuda aí. Fazer café, a gente bota água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó na água. Se botar o café, o pó aqui, o pó no coador, o açúcar depois, se botar, quando terminar, o que é? O problema é que num lugar aprendeu-se a fazer de um jeito e no outro lugar do outro. O problema é que você cresceu numa casa que tinha horários, que tinha funções,
que tinha princípios, e se casou com alguém que veio de uma outra tribo. Um dos primeiros livros que li para falar desse assunto é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. A história de um marciano que vai casar com uma venusiana e vai construir uma história na Terra. Ela com os valores de Vênus, ele com os valores de Marte. O menino, por exemplo, foi treinado num lar de boa comida. A avó dele cozinhava com força, fogãozão a lenha, carne defumada. As tias dele, forno, fogão, doce, salgado. Ele cresceu comendo coisa extraordinária. Vai casar. Para ele, comida é importantíssimo. Por quê? Porque ele cresceu comendo bem. Vai casar com uma mulher que, se for fazer café, queima água. De tão ruim. Pastor, o que o senhor está dizendo? Século 21, o senhor vem dizer para mim que uma mulher tem que saber cozinhar? Não. A não ser que ela vai se casar com um homem que gosta muito de boa comida e não tem recurso para botar uma secretária para cumprir um dos papéis que tem que ser cumprido no relacionamento familiar, que é a alimentação. Não estou dizendo que a alimentação é uma obrigação feminina. Eu estou querendo dizer é que se a família não tiver ninguém que come, morre. Eu vou falar inanição? Alguém tem que fazer. Eu, por exemplo, eu não esquento a cabeça. Eu não sou o cara da comida. Por quê? Porque eu cresci em 8 lares diferentes. Então, se eu chegar em casa, o que é que tem para comer? Miojo. Miojo. Beleza. E amanhã? Miojo. Miojo. E no terceiro dia? O que é que tem hoje? Miojo? Vou comer aí não, beleza? Vou comer fora. Porque eu não estou nem aí se tem comida, não tem. Por isso, filho de astronauta. Me dá a ração, mas não é para todo mundo. Há um tempo atrás o cara falou comigo, pastor, a minha mulher não sabe cozinhar, não gosta de cozinhar, se eu converso com ela. Aí eu fui falar com ela. Ô, dona, você não sabe cozinhar não? Não fui treinada para cozinha, pastor. Odeio serviços domésticos. Aí eu falei para ele, ela odeia. Ô pastor, mas eu pensei que depois que ia casar, ia mudar. Mergulhou na piscina para depois ver se tem água. Quebra a cara, infeliz. O assunto é sério, gente. Sabe? Não sabe nada do outro, nada. Treinada num lar, por exemplo. Eu costumo brincar com um lar de lobos e hienas. Lobos são os lares do macho alfa, não é machista, é macho alfa. O cara que resolve, sabe? Aquele cara decidido. É ele que resolve, que treina seu filho para ser alfa também. E a menina, para ser uma atriz coadjuvante da próxima família. Mas não é o único modelo. Tem o clã das hienas, das mulheres fortes, dominantes, dominadoras, extraordinárias. Também não estou defendendo o feminismo, não. Acho maneiro essa questão. Onde a mulher domina, a mulher concorda, a mulher que faz, é ela que chama o pedreiro, que diz que quer desse jeito, é ela que decide tudo. Ela treina seu menino para ser coadjuvante. E treina sua menina para ser alfa, hiena. O problema é que os opostos se atraem. E tem filho de lobo casando com filha de hiena. Aí, irmão, ou é a maturidade, ou o negócio fica feio. Pode casar, não tem problema não. Lá em casa, eu sou filho de alfa. Macho alfa. Fui treinado para resolver problema. Mas casei com a filha de uma hiena. Pensa numa mulher forte, a minha. Olha que o Covid me pegou, eu quase morri 3 vezes. O Covid pegou minha mulher, quase que ele morreu. Pensa numa mulher forte, dinâmica, mas eu me casei com ela. Como é que vocês vivem, pastor? Com sabedoria e maturidade. Lá em casa, tem áreas que sou eu que resolvo, tem áreas que é minha mulher que resolve. É só isso. E de vez em quando, pastor, um não entra na área do outro, entra. Troca mordida. Vai para lá, depois a gente se conserta. Ah, pastor, minha mulher é muito autoritária.
sabe? Compra sem me pedir. Hiena. Entendeu? Mas eu não sabia. Pois é. Por isso que eu estou falando que você que não casou está no lugar certo. É para você saber antes. Sabe? Famílias diferentes, daquelas de alto nível de aglomeração. Todo mundo na casa de um na casa de todo mundo. Quando? Sempre. Mas tem também os eremitas. Aquela turma que não visita ninguém, nem gosta de visita. Sabe? Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Sim ou não? O problema é quando casa. Ou você não gosta de ninguém na sua casa, mas casou com um camarada oriundo de uma família italiana. 2 domingos depois do casamento, encosta a van. Desce 15. E aí quando o primeiro entra, a líder da casa já pergunta, a outra van chega que horas? E o eremita se esconde no quarto, até todo mundo ir embora, porque ele não gosta de gente, mas escolheu. Você entende isso? Outra coisa importantíssima é reconhecimento de valores, pérolas. A Bíblia está lá dizendo, não lancei aos cães as coisas santas, nem dei ou lanceis aos porcos as pérolas. Que é isso, pastor? Coisas santas para os cães, pérolas para porcos. As coisas santas têm valor, sim ou não? Sim ou não? Mas para quem reconhece o valor. Pérolas têm valor, sim ou não? Desde que não sejam dadas para porcos. O que a Bíblia está dizendo, não é chamando ninguém de porco e de cão. O que ela está dizendo é o seguinte, dê para aquela pessoa aquilo que tem valor para aquela pessoa. Qual é o grande problema? É que nesse mundo pós-moderno, líquido, como diz Balmer, certo? Nós estamos olhando e vemos divindades. O que somos? Pequenos deuses. Sim, somos divinos. Somos divinos porque tudo tem que acontecer do nosso jeito, no nosso horário. Porque enviamos uma mensagem e ela tem que ser respondida a toca de caixa. Inevitavelmente, não nos achamos deuses, mas nos comportamos como se fôssemos. Tudo tem que ser feito do nosso jeito, na nossa hora, segundo o nosso modelo. Se formos contrariados, os trovões, as respostas negativas virão. E o que a Bíblia está dizendo é algo que o mercado hoje do mundo, empreendedor já descobriu. Não faça aos outros o que você quer que seja feito a você. Faça aos outros aquilo que eles gostariam que fosse feito. É lógico que eu estou falando dentro dos princípios de Deus. Hoje, por exemplo, eu vejo homens que falam de tudo que faz por sua casa, por seus filhos, por sua esposa, por sua vida profissional. Tranquilo? Talvez você seja ultra, mega, super dedicado, mas deveria conversar com seu superior, na sua equipe onde você é um colaborador, e descobrisse o que é a pérola daquele negócio, o que você pode fazer de forma mais assertiva para ser mais lucrativo, o que é o dinheiro, o lucro é o oxigênio, certo? É o combustível de um negócio. Eu preciso olhar para meu filho e descobrir quais são suas pérolas, não querer que meu filho seja um advogado se ele quer ser médico, não querer dar minha pérola para ele, mas sim descobrir a pérola dele. Eu preciso descobrir a pérola de meus pais. Meu pai faleceu em abril. Eu sabia o que ele gostava de comer, eu sabia o que ele gostava de beber, e o dia que eu levava meu pai para o meu sítio, eu mandava a cozinheira fazer a comida que ele mais gostava, e eu nem tanto.
Mas meu propósito não era oferecer a meu pai o que me agradava, mas sim dar a ele o que agradava a ele. Minha esposa, sempre me dei mal durante muito tempo, pastor. Dando presente à minha mulher, errado. Gastava um dinheirão nessas lojas de bolsa que não vou fazer, sabe, propaganda. Carérrima, quase vendi um rim para comprar uma bolsa que eu achava bonita, dava para minha mulher. Por final, já dava com a nota, que era para ela ter condições de trocar. Depois descobri esse texto das pérolas. E o que eu comecei a fazer? Ia nas amigas dela perto assim, do aniversário dela, Dia Internacional da Mulher, Natal, esses dias das, né? Ou até mesmo fora de data, onde você quer marcar. Porque tem coisa que é só uma lembrança, mas tem coisa que você marca para sempre. Aí eu ia, e vou ainda, né? Nas amigas e diz assim, ó, tem saído com Mary aí? O que Mary tem visto? Que falou que quer. Só que isso eu tenho que gastar um tempinho. Tem homem até que acha que isso não é coisa de homem. Pode até não ser de homem, mas é de marido que ama a esposa. Entendeu? Aí eu chego lá, o que é? Aquela bolsa. Ela viu uma bolsa, pastor, que ela ficou arrepiadinha. E mulher, coisa boa, não vem sem artigo. Por exemplo, não é uma bolsa, não é um vestido, isso encarece tanto o produto. E aí eu falo, me diga a loja, manda foto para mim. Pastor, me sinaliza o horário, tá bom? Pode cumprir aqui direitinho. E aí então, me manda foto. Aí me manda foto, a loja. Aí eu vou lá e compro. No dia chega eu. Preciso nem embalar direito. Qualquer embalagem serve até para diminuir a perspectiva. Ô querida, meus parabéns. Comprei uma lembrança para você, nem sei se você vai gostar. Espero que goste. Aí ela abre. Era essa que eu queria. É isso, querido. Eu conheço o seu gosto. Eu conheço gostos. Só que conheci através de uma informação. Mas eu também não vou falar, porque senão eu quebro o momento. Gaste um pouco de tempo para saber o que as pessoas que você ama gostam. Para de reclamar de que você é um rei, que faz tudo, que dá tudo de si. E se você gastar um pouquinho de tempo para descobrir o que é a pérola do outro, você vai ver que vai fazer menos esforço, vai ganhar menos, vai gastar menos recurso e vai ter mais, vai ser mais assertivo. É assim que funciona. Note que eu não estou falando nada do Satanás hoje, no casamento e na família. Uma hora eu volto para falar dele. Eu só estou mostrando erros que nós cometemos. Um dia, fui trocar o carro da minha mulher. E depois de um tempo, esse negócio fica meio banal, né? Até ela acha que é função nossa mesmo. Faz mais que obrigação. Falei, dessa vez. Comprei um carro para ela, botei na garagem de um hotel. Pedi ela que me levasse ao aeroporto, que eu ia viajar, ia ficar 3 dias, ia pagar muito de estacionamento. Falei com ela, olha, meu voo é muito de madrugada, então você vai comigo, nós vamos dormir nesse hotel que é do lado do aeroporto. E aí no dia seguinte eu não preciso levantar de madrugada, nem você para me levar. Eu levanto e vou viajar, e você dorme um pouquinho mais, e pega o meu carro e vai embora. Já tinha combinado tudo no hotel. Fui em cima da cama, botei o bilhete, a chave do carro. Cheguei com ela no hotel. Fiz o check-in, mandei ela, o documento dela primeiro. Falei, sobe que eu estou terminando aqui. E ela subiu, agora mesmo vem ela com a chave na mão. Ai, cadê? Tá onde? Pegou o carro e ficou andando igual uma bobinha no estacionamento. Aí voltou, subimos, tomei um banho, ela também. Ela falou, meu amor, vamos fazer amor. Falei, não quero. Não.
Quero. Eu não estou te dando um carro para fazer amor contigo. Querer o que longe de mim, falar que não quero. Uma oportunidade dessa é quase ganhar na loteria. Mas a combinação de entregar o carro desse jeito e de uma noite, que de certa forma eu não recebi benefícios, fez com que a entrega do carro marcasse o meu casamento. Se hoje você conversar com minha esposa e perguntar um dos momentos mais marcantes, ela vai dizer, e talvez ela não lembre nem a cor do carro, nem a marca do carro, mas lembra que aconteceu naquele ambiente. Nós precisamos aprender a descobrir as pérolas de nossos filhos. Eu dou tudo para ele. Tudo o quê? Tudo o quê, cara? É tudo que a alma dele precisa, que o corpo dele precisa e que o espírito dele precisa? O que é tudo? Eu preciso entender, amadurecer essa situação. Hoje muitas famílias têm sido destruídas porque as pessoas não gastam tempo. Por quê? Porque são divinos, são divindades. Eu preciso que me sinalize, que eu fico incomodado quando eu não tenho horário. Que horas termina, pastor? Pode ser? Então tá bom, é isso aí. Só preciso de 15 minutinhos, tá joia? Porque agora eu vou falar de outras coisas importantíssimas. Certo? Quando nós olhamos para tudo isso, certo? Para esse ambiente onde precisamos descobrir a pérola do outro, só isso. Ah, pastor, eu faço de tudo. Pare de fazer tudo. Gaste um pouco de tempo pesquisando, certo? As pérolas, e você vai ser mais assertivo. Nesse ambiente familiar, o que vem agora? Se o casal consegue viver bem, entendendo sua escola, seus valores, seus princípios, seus horários, seus costumes e hábitos, ele está apto para se tornar treinadores de uma próxima geração. Chegou a hora de ter filhos. Qual é o grande problema hoje da humanidade? A ausência de paternidade. Eu estava pregando numa igreja aqui em Águas Claras, anteontem, e no final uma mãe conduz uma filha até a mim, uma menina bonita, e eu pergunto a ela, pastor, o senhor pode orar por minha filha? Você pode me dizer o problema? Pastor, ela está ansiosa, está estressada, não está querendo viver, não está comendo. E eu olhei para ela e o Espírito Santo falou no meu coração, dá um abraço nela que ela está precisando saber que ela tem pai. E se o pai dela falhou, eu não vou falhar. Eu simplesmente dei um abraço na menina. Falei, Deus mandou eu te abraçar e disse que ele é seu pai e que ele está contigo. Ela simplesmente desabou. Perdeu o chão a garota. As pessoas tiveram que me ajudar para que ela pudesse sentar. Hoje, o grande desafio não é ter um pai, não ter um pai em casa, é ser órfã de um pai vivo, o que deve doer mais ainda. Eu estou revendo meus valores no que diz respeito à paternidade, Iron, por causa do meu neto. Meu neto chegou. E ele está com 2 anos, eu sento no chão, brinco com aquele menino, ele monta nas minhas costas, eu brinco de carrinho. E quando meu filho nasceu, eu tinha que trabalhar tanto para sustentar os dois, que eu não tinha tempo de fazer isso. E hoje, volta e meia, eu olho para eles, olhando para aquilo que eu estou fazendo com meu neto, e provavelmente se perguntando por que é que eu não fiz com eles. E eu vou ter que ter uma conversa com meus dois, 28 e 26, para dizer para eles que eu era tão imaturo e que tinha que trabalhar tanto para manter um operacional, para que eles se tornassem quem são, que eu não tive tempo. E se eu explicar isso a eles, provavelmente vai ficar muito mais claro. Mas às vezes nós não falamos porque achamos que é óbvio e eles precisam entender. Agora, uma nova geração vai chegar. Filhos, flechas na mão de um valente. Filhos, herança do Senhor. Mas temos sérios problemas. Aliás, na cultura pós-moderna, 1 ou 2. Quem aqui tem mais de 5 filhos, levante a mão. 1.
2, 3, 4, 5. Nessa multidão. Quem aqui tem 2? Levante a mão. Quem aqui tem 1? Quem que tem 1 e pretende ter 5, levanta a mão. Quem tem 1 e pretende ter mais 1, levante a mão. Deu para entender porque que os muçulmanos estão tomando a terra? Uma geração que passou, não tinha medo de ter filho. Filho era visto também como mão de obra. Sim. Engraçado que esse dia eu estou falando numa palestra de sexualidade, Robin, falando de sexo, um senhor levantou-se e falou assim: ô pastor Cláudio, eu acho que o senhor fala muito sobre esse assunto. Eu olhei para ele, devia ter uns 70 e poucos anos, 80. Falei, o senhor tem quantos filhos? Acho que ele falou 7. Eu falei, o senhor está reclamando que eu estou falando desse assunto com 7 filhos? Eu falo muito, o senhor fez muito. Aí ele deu um sorrisinho, todo feliz da vida. Sentou. Filhos, uma nova geração que precisa de limites, sim ou não? Vai nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Mais de 90% dos bandidos têm menos de 25 anos. E são meninos, crianças treinados sem pais. E nós, igreja, pregamos sobre castidade, sobre santidade, certo? E as pessoas acham que nós somos retrógrados, ultrapassados, está aí a sociedade vivendo tudo isso. Agora, uma coisa que nós tínhamos, que essa geração não tem, era os pais mais presentes. Batia papo com a gente, sim ou não? Os pais antigos. Sim ou não? Ficava te perguntando igual uns bobos, você me ama, filho? Nosso pai não queria saber se a gente amava, queria saber se a gente obedecia. Hoje uns pais bobos, umas mães, falam, meu filho, você ama mais seu pai, sua mãe. As crianças dizem, está chorando por quê? Molenguinha. Sim ou não? Sim. Vivíamos numa sociedade onde não tínhamos a tecnologia, e não estou reclamando dela não, é extraordinária. Você quer ver? Quem aqui furou o pé com prego, levante a mão. Cortou assim a cabeça quando passou no arame farpado. Teve piolho. Bicho de pé. Frieira. Carrapato estrela. Usou quichute. Engasgou com bala soft. Bala Juquinha colou no céu da sua boca. Pirulito zorro. Tomou crush e grapete. Você está fossilizado. Você é quase um fóssil. Botou bombril na antena da televisão. Ficou gritando do lado de dentro. Gira, gira. Alguém virando o bambu. Tinha medo de mula sem cabeça. Saci pererê na moita de bambu. Sobração. Irmão, olha o que nós viramos. Verdadeiros Highlanders. Para matar a gente só se cortar a cabeça. E uma geração tem tudo. Seu filho hoje tem 4K. High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. A televisão passava assim, ó. Quem lembra da preto e branco com a tela colorida assim, trem? Extraordinário. Tiver uma, eu compro sua, só para me olhar de vez em quando. Quem aqui apanhou, levanta a mão.
Show de bola, show de bola. Se tiver alguém do conselho tutelar aqui, algema. Não estou falando de violência doméstica. Estou falando de disciplina. Estou dizendo para espancar ninguém. Eu estou dizendo para estabelecer disciplina para uma geração, para saber os seus limites. Que eu sou da época de respeitar a filha dos outros, de pedir bênção aos mais velhos. E a geração que aprendeu a fazer isso, olha onde chegou. Apanhei sim, com muito orgulho. Não era com pedaço de pau, não me traumatizou, não era nada disso. Chineladinha, aquelas coisas que a Bíblia diz, certo? Que nós temos que corrigir as crianças. Que as crianças nascem tudo doida. A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura, a criança era doida, levou umas varadinhas e ficou bom. Criança sem varada cresce doido. Hoje, você grita com seu filho de 5 anos. Fica quieto, menino. Ele já tem celular. Vou ligar para denunciar. Senhora, gritou comigo. Quando a autoridade chegar, você diz, leva, mas não traz de volta. Você está rindo, mas é sério. Nós precisamos, queridos irmãos, e eu fecho aqui, entender a responsabilidade que uma família tem no conjunto do todo. Vai se casar? Se case bem. Já está casado? Gaste um tempo para descobrir as pérolas. Aprenda a melhorar, a crescer como indivíduo, como gente. É isso. Aprenda a colocar a sua família em primeiro lugar. Sucesso de um vale o fracasso de sua casa, de sua família. Eu quero orar por você, por seus filhos, por seu casamento, por sua família. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, o Senhor é o idealizador da família. Família faz parte dos teus planos e os teus planos não podem ser frustrados. Eu quero te entregar aqui a cada lar representado, a cada família. Eu quero te entregar aqui os solteiros, viúvos, os divorciados. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência em favor dessas pessoas que estão em busca de um relacionamento ou de um novo relacionamento. Aos viúvos e aos solteiros, estão liberados na totalidade. Os divorciados, que procurem saber se o motivo pelo qual o fizeram, dar a eles o direito de se casar novamente. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Pai, a formação dessas novas famílias como lares saudáveis, salutares, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Para nós, casados, eu quero declarar que nós somos casados para sempre, porque o que nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Nosso lar é morada dos Teus anjos, Teu Espírito Santo é o nosso conselheiro, em nome de Jesus. Não vamos nos aconselhar ou lamuriar nos ouvidos ou no colo de outras pessoas, mas no Teu altar, na Tua presença, em nome de Jesus.
Quero repreender o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a homossexualidade, a falência financeira. Tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti. Repreendemos da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Abençoa os nossos idosos com saúde, em nome de Jesus. Sabedoria para ajudar a treinar essa nova geração. Abençoa o nosso Brasil, pois ele Te pertence, ó Deus, em nome de Jesus. Toda palavra e arma forjada para o inimigo contra a nossa nação cai por terra. Abençoa o nosso sistema de ensino, que não receba essa enxurrada de informações negativas com o propósito de deformar as matrizes de nossas crianças. Abençoa o ensino fundamental, médio. Abençoa as universidades, as faculdades. Pai, em nome de Jesus, que toda essa visão de corrupção mental seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Abençoa a igreja. Muito obrigado, Senhor. Vemos ela sair todas as vezes mais forte, porque ela Te pertence, ó Deus. Ela tem crescido como nunca cresceu, prosperado como nunca prosperou, vivendo um avivamento que vai muito além de um barulho momentâneo, mas de uma postura constante. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa. Abençoa Brasília. Eu estou na cidade, chave do nosso país. Todos os cargos importantes, relevantes. Nós não falamos agora num sistema partidário. Nós falamos de uma política que visa o bem-estar do indivíduo, do ser humano. Se ele é branco, se ele é negro, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é hétero, se ele é homo. Nós queremos um Brasil melhor, uma nação melhor, reconhecida como uma nação que Te teme, de homens íntegros, ó Pai, de homens com moral. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa o pastor Marcelo, a igreja, o ministério do Teu Filho, a casa do Teu Filho, a família do Teu Filho. Jamais falte óleo sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Que ele tenha informações, revelações, ó Pai, vinda dos céus. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. De olhos fechados, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu acredito que você deve ter notado a importância que Deus dá à sua vida, te dando informações preciosas, trazendo lucidez à sua mente, para que você seja feliz, porque Jesus diz: eu vim para te dar vida abundante. Você quer voltar para os caminhos do Senhor,